Estamos iniciando o programa de língua portuguesa aqui na UNEC TV e recebendo aqui a professora Cláudia, que seja bem-vinda, professora. Obrigada, professor. A professora que andou assim ouvindo de alguém, né? E então trouxe alguma novidade aqui para esse primeiro bloco. Sim, é isso mesmo, professor. Hoje eu trouxe também umas palavras para o senhor. E eu queria, né, que o senhor explicasse para o nosso telespectador a diferença entre a palavra incipiente com S e incipiente com C, que é uma curiosidade e algumas vezes em textos mais até acadêmicos, nós encontramos essas duas palavras. Então, nós gostaríamos de saber qual é a diferença entre uma e outra. Ok. É interessante, professor. Isso aí, a gente, no meio acadêmico, né, são palavras usadas e às vezes as pessoas não sabem, né, como a diferença entre você vai elas. escrever, né, lá com S ou com C, não é isso? Isso. Então, veja, a palavra incipiente é escrita com S, incipiente. Então, nós temos aí um prefixo negativo, quer dizer que é exatamente o significado de falta de conhecimento. Essa falta de conhecimento, essa é uma palavra homônima, mas que tem assim letras diferentes, uma escrita com C, outra escrita com S. Ou seja, elas não têm a mesma grafia. Isso. Elas são homófonas, ou seja, têm o mesmo som. Não é isso? Sim. Então, a palavra incipiente com S tem esse significado. Você pode usar quando está se referindo a exatamente essa falta de conhecimento. É alguém que não deteve ainda o conhecimento. Então, eu posso dizer assim, você é incipiente em leis. Você não tem o conhecimento em leis, né? Falta sabedoria, você né? É incipiente com relação, assim, a vendas. Você não tem conhecimento necessário para você vender alguma coisa. E o incipiente que você escreve com C, né, que tem a mesma pronúncia, como eu já disse, esse é aquele que é o início, é o iniciante. É o início de algo. Então esse início, né, essa pessoa está iniciando alguma coisa. Então veja, um é falta de conhecimento, com S, o outro, a pessoa está iniciando. Que no fundo, sim, se for analisar friamente, quem está iniciando também não tem conhecimento, né? Pode ser que não tenha conhecimento daquilo. Isso. Então essas palavras podem se juntar aí semanticamente, né, nesse sentido. Mas é importante observar que quando você quer falar assim, que a pessoa está iniciando alguma coisa, está iniciando nisso ou naquilo, ou numa tarefa, né, ou num emprego, então ele é incipiente com C. Com C. Ok. E o outro já é a falta de conhecimento mesmo. Né? Faz bem sentido. Elas têm uma certa relação. Com né? S é sem sabedoria, Isso. né? E o incipiente com C, início. Né? Esse C fazendo essa associação até ajuda um pouquinho, né? Exatamente. Muito bom, viu? Muito obrigada aí, professor, pelas explicações, muito esclarecedor. Eu que agradeço aí, está sempre trazendo. Né? E nós trouxemos também, professor, uma placa, né, para o senhor analisar aí para o nosso telespectador. Então vejamos a placa. A placa de hoje é muito interessante porque ela está com seta, né? Com seta significa que existe uma seta, né? Não é? Mas de verdade o que ele quis dizer foi conserta. Só que ele escreveu com C, C de carro. Ficou faltando um R, conserta. Esse verbo, né? O verbo consertar, ele é com S, não é com C. Corrigindo a sua placa, meu amigo, fica conserta e você coloca aí um pronome si separado por hífen, conserta-se, porque essa frase na voz ativa
Bicicleta é consertada, ela é traduzida dessa forma. Depois do consertar o seu conseta, coloca um if, coloca o pronome se. Portanto, conserta-se. A sua bicicleta você escreveu bicicleta. Você pingou os is, então tira os pingos dos is maiúsculas, não tem pingo. Bicicleta é C-L-E. No lugar do que você colocou, você coloca um C e um L. Bicicleta. Portanto, conserta-se é escrita com C, ela tem que ser escrita com S mesmo. Muito obrigado, professor, aí pela palavra, né? E não só pela palavra, mas também essa placa que dá que falar, não é isso? Eu que agradeço, professor, pela explicação aí a respeito dessa placa tão interessante, né? Muito esclarecedor aí a explicação, esclarecedora a explicação do senhor. Eu que agradeço e a você que está nos assistindo. Daqui a pouquinho o segundo bloco. Eu espero você. Iniciando o nosso segundo bloco aqui do programa Língua Portuguesa no NEC TV, continuando aqui com a professora Cláudia Cardoso, hoje acho que nós temos um assunto tão interessante aí para conversar com o nosso público, exatamente dessas palavras que às vezes são escritas assim semelhantes, ou iguais, né? Ou iguais, e com letras que têm às vezes o mesmo som. Sim. Isso tem nome especial não só na gramática, como na própria linguística, não é? Então eu gostaria assim, que você esclarecesse isso para o nosso público. É isso mesmo, professor. Como o senhor disse, é uma área específica da linguística que trata, né, desse fenômeno de palavras que são escritas de formas iguais ou parecidas, e é uma área da linguística que é a semântica, que trata do sentido, forma e significado das palavras. E é interessante, né, a gente falando aqui de uma forma mais acadêmica, mas como que isso às vezes causa, né, ruídos, né, problemas na vida de quem escreve ou fala, como nós vimos aí nas placas, né, e em algumas palavras. E o nome, né, para esse fenômeno são as homônimas e as parônimas. E eu costumo dizer que a terminologia na gramática, ela é bem feia, né? São nomes assim, parece nome até nome de doença, nome de remédio, né? É uma terminologia, mas o significado delas é muito simples. Quando falamos de palavras homônimas, né, esse homo, que quer dizer igual, né? Então são nomes iguais, palavras iguais. Então, as homônimas são palavras que ou elas são escritas, né, de uma mesma forma, ou elas têm o mesmo som, ou as duas coisas. Por exemplo, a palavra sabia e sabiá, eu tenho aí uma palavra homônima, palavras homônimas, né, que são escritas da mesma forma, mas elas têm sons diferentes. O que diferencia justamente é a acentuação aí no sabiá. Então, ela é uma palavra homônima, homógrafa, porque elas são escritas iguais. Já as parônimas, né, eu tenho esse paro, né, que quer dizer parecido. Então, são palavras que se escrevem de formas parecidas, não iguais, mas que tem sons. Tem o mesmo som, né? Sons e escrita diferente. Como, por exemplo, a palavra absolver e absorver. Então, elas são muito parecidas, mas elas têm significados diferentes. Principalmente essas que têm R e L, né? Sim, ou as que têm E e I, como eminente e iminente. Então, são palavras que a pronúncia e a escrita são parecidas, elas não são iguais de forma alguma, nem na escrita e nem na pronúncia.
E essas palavras às vezes geram, né, confusão e as pessoas às vezes escrevem ou mesmo falam. E o que é importante nisso? É um erro que se comete que não é algo que a pessoa tenha que ficar muito desesperada porque cometeu, mas é melhor que você verifique no dicionário e você vá se acostumando a essas palavras, porque elas são muitas. É interessante isso, eu estou pensando aqui, você imagina o seguinte, eu fui ao correio selar a carta. Eu fui lá na roça selar o animal, não é isso? Elas são escritas diferentes, uma pronúncia é a mesma coisa. Mas ninguém vai errar isso. Você não vai lá no correio para selar o animal, não é isso? Sim. Você vai para selar a carta. Sim. Né? Então o selo, né, escrito com S, né? Sim. E selar também, esse selar a carta é com S, e já selar o animal é colocar o arreio, a sela, né? Sim. Que é com C. Então veja, a pessoa não precisa ficar chateada, como você disse, porque o erro ele não vai cometer de praticar a ação. Sim. Vai cometer o erro de escrever, não é? Isso, porque quando se fala, né, não se percebe essa diferença, né? Isso. No caso das homônimas. Das parônimas, sim, né? Quando você usa uma parônima de forma inadequada, aí sim, né? Ele foi absorvido, ora, né? Ele foi absolvido, né? Então, tirou-se a pena. É diferente de absorver, que é algo de sugar. Né? Então, a parônima, na fala, ela é percebido. Quer dizer que se já as homônimas não, as homônimas só na escrita. Que absorveu o réu, ele vai ficar preso mesmo, né? Então, o juiz não vai deferir, né? Nas parônimas, isso tanto na fala quanto na escrita é visível. Então, as homônimas, na pronúncia, interfere, digamos, pouco. Mas as parônimas, tanto na pronúncia quanto na escrita, interfere muito. Então, é bom sempre procurar, e o dicionário, confusão a gente faz, mas tem uma dúvida, eu tenho uma palavra que tem mais de um sentido, a orientação é que você procure o dicionário. Porque a língua, isso não é uma fragilidade da língua, isso é uma riqueza da língua portuguesa. É que a gente tem que ver isso como uma coisa interessante, boa. E não com com aquela fala que português é difícil, português é muito chato. Acho que a gente tem que ver isso como uma beleza da língua portuguesa. Isso a gente não tem dúvida, né? Nos estudos linguísticos, né? Como você citou aí, né? Que isso faz parte da semântica. E é uma das ciências mais interessantes, né? Essa linguística agrupando a semântica. Então, a semântica, que vai tratar exatamente desses sentidos, é onde as pessoas podem ter dificuldades de processar uma comunicação mais adequada, né? Ou, às vezes, trocar palavras. Isso. Professora, mas nós estamos chegando ao final do programa e gostaria de agradecê-lo. Né? Muito obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço por mais essa participação no programa. As explicações foram muito claras, né? Muito tranquilas. Então, esperamos, né, nosso próximo programa, né, se Deus quiser. Você. E a você que tem nos assistido, nós queremos agradecê-lo mais uma vez e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.